Como desenhar um personagem com cabelinho genérico de cuia? Recebi esse comentário, né? Pedindo para desenhar esse cabelinho. E aí eu pensei, tranquilo, né? Eu vou pegar um personagem, simplesmente desenhar ele aqui e falar um pouco sobre a forma mais básica que você pode colocar esse formato de cabelo, né, no personagem. Só que aí, eu tô tentando ultimamente, né, um dos meus objetivos como artista é conseguir desenhar coisas de cabeça, né, agora eu tô nessa onda de desenhar tudo de cabeça. Que é uma coisa que eu já pensava, né, há muitos anos, mas eu nunca tive uma estratégias para fazer isso, né. Então, eu peguei um dos personagens que esse comentário citava, né, que era o tal do Wan Lin, né. Eu não conheço esse personagem, mas eu olhei e falei, cara, esse cara é o genérico de anime mesmo, né? E aí eu falei, beleza, eu não vou copiar essa referência. Primeiro eu vou dar uma analisada nesse personagem para depois desenhar ele de cabeça. Aí eu pensei numa coisa, eu falei, bicho, eu vou anotar as características do personagem no papel primeiro e depois eu vou tirar da minha cabeça de acordo com essas instruções, como se eu fosse uma inteligência artificial e eu tivesse um prompt, né, o texto falando o que era para desenhar lá. Então, como vocês puderam ver, eu desenhei primeiro, eu fiz a primeira pose, né, o primeiro personagem, o primeiro esboço do personagem, de acordo com um bloco de cimento que eu desenhei, e ele ficou interessante. Aí depois eu fui comparar com a referência, e a referência que eu tinha usado, né, que eu tinha olhado uma vez, ela estava com o corpo um pouquinho mais tortinho, uma posição um pouquinho mais dinâmica, e o meu bicho ficou parecendo um bloco de cimento mesmo, né. Eu falei, cara, já sei, eu vou simplesmente fazer de novo esse mesmo desenho. Então eu fui, e aí, olha que legal, como eu tive a primeira experiência de fazer o desenho, vamos dizer assim, errado, a segunda vez que eu olhei a referência, parece que ficou extremamente claro na minha cabeça aquela pose, né? Toda a vibes do personagem. E eu falei, cara, agora é impossível eu não conseguir desenhar esse bicho, né? É claro que no final das contas ele ficou do meu jeito, não ficou igual à referência, mas isso é uma grande conquista, né? Porque significa que quanto mais eu treinar a observação, melhor eu vou fazer as coisas de cabeça. Enfim, então eu fui lá e coloquei, fiz esse personagem com o quadril um pouquinho mais pra frente e desenhei o cabelinho de cuia dele. Agora, o que a gente tem que prestar atenção na hora de desenhar o cabelinho de cuia do personagem? É simples, é um formato arredondado, né? E esse personagem é muito interessante porque ele tem a franja que vai até na altura do olho. Então basta você fazer tipo 3 triângulos, né? Um no meio da testa e 2 triângulos lateralmente e deixar o olho no meio. E depois você vai fazendo esses triângulozinhos meio arredondados para concluir o cabelo dele. E olha só como é que ficou bacana, né? E como a gente tá vendo o personagem de uma perspectiva acentuada, né, por cima, 3 pontos de fuga ali, a cabeça dele vai ficar grandona, mas não significa que ele é tibi, não significa que ele é cabeçudo desse tanto. É só, se você tirar uma foto sua assim de cima, você vai ver que você vai ficar com cabeção também. Isso é bem legal também de desenhar, essa perspectiva, né? Então, você que está querendo desenhar cabelo, pensa nisso. Pensa em fazer as mechas primeiro e depois você vai fazendo, às vezes um fiozinho solto ou outro, mas não precisa fazer cada fio, porque senão o personagem vai ficar parecendo que ele é careca, né? Porque vai ficar um cabelo aqui, outro ali, outro ali. Tenta pensar em mechas grandes. Agora que eu já tinha ali o meu desenho finalizado, né, com o delineado, eu fui fazer os valores de luz e sombra. Então eu comecei com lápis, né, para mim testar ali o reflexo e tal. Lembrando, gente, que esse desenho não estava olhando a referência. Eu só olhei a referência 2 vezes e anotei. Em cima desse desenho tá anotado as coisas. O cabelo é de cuia, espetado. Ele tá usando uma blusa, uma camisa branca
por baixo e um coletinho de malhação, tipo da Adidas. Eu escrevi desse jeito, tipo da Adidas, só que com 2 faixas em vez de 3. E uma calça também com 2 faixas em vez de 3. E o tênisinho branco. Então, foi muito divertido fazer isso. Aí, que eu fiz, né? Eu primeiro passei uma camada de grafite, para ter a noção da sombra ali. Imaginando que a luz estava vindo por cima dele, né? Fiz um brilhozinho do cabelo. Vocês percebem que quando você tá com o grafite, você pode fazer uma camada, outra camada, outra camada e vai dando volume para aquele negócio. Aí eu tenho um grafite azul, não sei se vocês já viram para comprar esse grafite. Eu falei, cara, a roupa do bicho é azul, igualzinho o tom do meu grafite. Então eu fui passando o grafite por cima do grafite cinza, né? Passando um azul. E esse grafite ele fica com essa cor muito bonita, né? Um azul meio claro, meio escuro. Eu não sei que azul que é esse. Parece o azul do céu, assim. Então eu fui colorindo com bastante calma. Depois eu apaguei com aquela caneta de borracha, né? Vocês já viram essa caneta? Ela é bem útil. Principalmente quando o desenho é pequenininho. Não é pra você apagar só aquela parte que você quer apagar mesmo. Eu acho ela melhor que a limpa tipo, né? A limpa tipo, ela é meio desengonçada às vezes, essa borracha. Aí, eu falei, cara, esse cabelo tá muito, muito embaçado. Eu quero fazer esse cabelo ficar um pouco mais escuro. Então eu vou começar a passar a caneta de ponta porosa, né, que eu usei para fazer o delineado. Fui passando ali no cabelo dele. Eu tava com medo de estragar o desenho, porque eu tava gostando, né? Mas esse é um medo que você não precisa ter, gente. Se o desenho estragar, se der ruim, faz outro. O primeiro desenho que eu fiz, eu passei a caneta dele, mas eu nem mostrei aqui, porque ficou tão feia a cara do bicho. Nossa, ele ficou com, sabe aquela cara assim de... Ficou muito esquisita a cara dele. Então eu fiz de novo. E aí melhorei a posição do corpo. Ou seja, toda vez que você faz o desenho de novo, cara, é como se você reescrevesse um parágrafo que você está escrevendo, entendeu? Quem já fez TCC, mestrado, essas coisas, que você tem que escrever um texto por meses, né? Sabe? É tipo isso, né? Imagina que o desenho é um trabalho longo. Olha só, aí eu fui fazendo, como a minha caneta era muito fininha, eu consegui fazer os brilhozinhos do cabelo, eu achei muito da hora, ficou muito interessante. O que vocês acharam? Curtiram essa dica? Se você curtiu, não perca os próximos vídeos. Falou, Saiyajins, bom desenho de cabelo de cuia pra você, tá?